A paz do Senhor, amados irmãos, sou a Neide Nascimento e quero compartilhar algo da palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de adoração. A primeira delas é a adoração pessoal. Livro de Gênesis 22 vai nos dizer assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Essa passagem nos relata sobre quando Deus pede a Abraão em sacrifício o seu único filho. E a palavra vai dizer que Abraão prontamente obedeceu ao Senhor. Abraão não questiona Deus, ele crê no Deus da providência e ele prontamente faz tudo quanto o Senhor lhe ordenou que fizera. E aqui nós vemos alguém que confia plenamente no Senhor, uma adoração pessoal, porque a obediência é uma forma de adoração. Quando Abraão obedece ao Senhor, ele está adorando ao Deus que ele serve, uma adoração pessoal. Será que você tem adorado ao Senhor? Você tem adorado ao Senhor com a sua obediência? Assim Abraão fez. Abraão disse: Senhor, eis-me aqui. 2. A adoração coletiva. No livro de 2 Crônicas 20, vai nos relatar sobre uma passagem que diz assim, ó: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é de Eumegim. Está falando ali de uma perseguição contra o rei Josafá. E ali diz a palavra que vem uma grande multidão contra o rei Josafá, uma multidão de Moabe e de Amon contra o povo de Deus e contra o rei Josafá. Porém, lá no seu verso de número 15, vai dizer assim, na parte B do versículo, vai dizer assim: E disse: Dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. É o Senhor que está dizendo: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. No verso de número 17, no final do versículo, vai nos dizer assim: Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui vai nos relatar que vem uma grande multidão contra Josafá, contra o povo de Deus. Mas também há uma mensagem do Senhor. O Senhor está ordenando: amanhã vai ao encontro dessa multidão, porque eu serei convosco. E essa peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja você não vai pelejar, eu pelejarei por você. Então nós vamos ver que é uma forma de adoração coletiva. Quando eles seguem as orientações de Deus e eles vão adiante daquela grande multidão e Deus garantindo a vitória, né? Uma vitória coletiva, através da reunião, através da união, todos em um só propósito. Deus garantiu a vitória e Ele assim faz na nossa vida. Quando nós nos reunimos em um só propósito, o Senhor peleja por nós, o Senhor garante a nossa vitória. Assim Ele fez com o rei Josafá e o povo de Deus, e Ele garantiu vitória. E através de um jovem usado por Deus, Jezael, trazendo a mensagem do Senhor, dizendo: o Senhor está garantindo a vitória. 3. A adoração no meio da crise. E aí a gente vai lá para o livro de Jó. Quem melhor do que Jó para nos falar sobre a adoração no meio da crise? A palavra de Deus vai nos dizer lá no seu verso de número 1, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó tinha todas as características de um verdadeiro adorador: fiel, temente, se afastava do mal, fazia tudo quanto agradava o coração de Deus. Então nós vamos ver na passagem de Jó, em sua trajetória, que o próprio Deus permite que Satanás venha tentar contra a vida de Jó. E a gente vai dizer que há uma permissão de Deus para que a provação de Jó acontecesse.
E lendo o texto de Jó, você vai ver que Jó, em um certo momento, perde todos os seus filhos. Jó perde todos os seus bens. Jó é acometido de uma enfermidade. E lá no verso de número 20, vai nos dizer, do seu capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Jó adorou a Deus em meio à crise. Jó adorou a Deus em meio ao luto. Jó adorou a Deus enquanto não tinha nada. Jó adorou a Deus em toda a circunstância. E lá no capítulo de número 2, no verso de número 9, nós vamos ler que: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. A sua própria esposa diz a Jó: ainda continua sendo reto diante dessa situação? E ela diz: amaldiçoa esse Deus, porque ele tem permitido coisas ruins sobre você. Mas Jó permanece fiel. E lá no Jó 42 vai nos dizer que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E Deus restitui todas as coisas que Jó perdeu. Todos os bens, todos os seus filhos, tudo aquilo que Jó havia perdido, Deus restitui, porque um verdadeiro adorador provoca milagres. Será que você tem sido um verdadeiro adorador? Será que você tem provocado o milagre de Deus para a sua vida? Jó adorou a Deus em meio às circunstâncias ruins. Será que você tem adorado a Deus mesmo quando a circunstância não sai da forma que você gostaria que saísse? Será que nós estamos adorando a Deus somente quando temos tudo? Será que nós estamos adorando a Deus somente quando nós temos vitória? Ou temos adorado a Deus em toda a circunstância? Então, Jó, ele provoca o milagre de Deus, porque ele continua sendo sincero, ele continua sendo reto, ele continua adorando a Deus, mesmo em meio à crise. Aleluia, glória a Deus. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra. Coloque lá nos seus comentários se você tem adorado a Deus em meio a toda a circunstância. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus.